Ih, fala, meus queridos. Hoje a gente vai ter como convidado um membro importantíssimo na comunidade, que é o Macau. E a gente vai estar nesse quadro incrível com a entrevistando a comunidade. Vai ser um modificado, né? Que antigamente era entrevistando o main, só que a gente quer dar uma aprimoradinha. Mas vamos lá. Uma salva de palmas pro Macau, por favor. Opa, obrigado. Fala aí, Spec. E aí, cara, suave. A gente vai pra primeira pergunta. Qual é o seu trabalho dentro do game, cara? Então, mano, eu comecei fazendo live streams, né, no início de 2019, no início desse ano. E a princípio eu não tinha trabalho nesse jogo. Eu queria transmitir eu jogando algumas coisas, jogando umas partidas, jogando com os amigos meus. Só que de repente veio a calhar de que a gente tava abrindo um rei da mesa com a comunidade, com a galera que aparecia na stream, não era muita gente na época, né? E enquanto eu tava de fora, porque a galera que entrava era muito melhor do que eu, com certeza. Entrava uns diamantes nervosos enquanto eu era iniciante. Aí a galera, eu comecei a narrar a partida, tá ligado? De brincadeira, a galera achou que tava irado pra caramba. Falou, ô Macau, narra as partidas. Começaram a pedir, tá ligado? Porque eu não tava narrando, o nego reclamava que eu tinha que narrar. E de repente acabou que eu comecei a narrar o meu primeiro torneio, foi um torneio na Relations. Meu segundo torneio foi um torneio da Combo. E quando eu vi, eu tava sendo caster de Brawlhalla, narrando torneios por aí, narrando torneios oficiais, torneios de comunidade, e é o que eu tenho feito agora. Acho que todo final de semana, né, tem sempre um torneio, tô sempre aí narrando e também trazendo conteúdo, né, no YouTube. Então, acho que é mais por aí, minha linha de trabalho. Difícil. Olha, interessante a escolha dele fazer um GC Sidelight. Olha, Licença precisa reagir nessa partida quanto... Olha, deu uma cabeçada ali. Ficou perigoso pra ele. Nossa, o Weapon Toss tirou o recovery dele, deu uma escorregada e aconteceu tudo errado pra ele, rapaz. Tudo errado. Aquela famosa escorregada na banana. É, aí complica demais. Licença então agora tem que jogar a partida do seu último estoque. Nossa, Capiel do céu. Pode até morrer, Capiel. 3-0, Capiel, botou pra valer as strings dele aí de Scythe, rapaz. Foi até o final junto com o seu oponente. Guimpou. Entendo. O que você pensa em primeiro quando falam comunidade brasileira do Brawlhalla? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente pode ver a comunidade do Brasil através de diferentes lentes. A primeira lente que me vem à mente é a que eu costumo trabalhar mais, que é a comunidade competitiva. Então eu penso nos grandes nomes, eu conheço essa comunidade, eu conheço esses jogadores de perto, e é uma coisa que me dá até bastante orgulho, porque eu sei que é uma comunidade com grande potencial, competitivamente falando. Porque a gente tem vários nomes que, se eu citar aqui vai ser uma lista, eu prefiro não começar para não esquecer de ninguém, que tem potencial para competir internacionalmente. Então essas são as primeiras pessoas que me vêm à cabeça e que são muito importantes pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu também vejo a comunidade brasileira como uma comunidade que ainda tá a se descobrir. Uma comunidade grande de jogadores que jogam o jogo casualmente ou que tá começando no jogo, mas que ainda não adentrou o cenário competitivo, ainda não conhece as equipes, ainda não conhece os eventos. Então, de certa forma, eu vejo como uma comunidade ainda um pouco em estado... uma pequena semente, né, do que pode ser essa comunidade. Os jogadores ainda estão se reunindo, ainda estão conhecendo as equipes, então tá num estado ainda inicial, mas eu vejo como algo bastante promissor, né? Cara, agora a pergunta que todo mundo me fez ultimamente, não só aqui no projeto, como também no clã e tal. Quem é o Macau? Quem é Macau TV? De onde surgiu? Então, Spec, essa é uma pergunta interessante no sentido de que eu passei por um cadinho de coisa pra estar aqui, né? Quem que é esse cara que surgiu aí de repente? Porque também foi tudo bastante de repente, né? Então é uma pergunta normal de se fazer, porque eu acho que eu peguei muita gente de surpresa com os conteúdos, com as narrações. Então, a minha história, Spec, na verdade, eu como pessoa, eu trabalho com produção musical. Eu sou um produtor, no sentido de que eu faço composição, como produzo outras pessoas, faço gravação, mixagem, masterização. E meu principal trabalho atualmente
eu dou aula de produção musical e aula de composição. Esse tem sido o meu principal ganha-pão. Então, eu tenho um estúdio de gravação em casa, que é onde eu falo, onde eu tenho microfone, onde eu tenho equipamento, e tudo isso veio a calhar para eu fazer as transmissões. Mas agora, o meu background com relação aos jogos, antes do Brawlhalla, o que me trouxe esse afinco a jogos de luta, na verdade, foi o nosso falecido Grand Chase. Um jogo antigo, quem conheceu sabe do que eu tô falando, um jogo que era insano, frenético, muito complexo mecanicamente e já encerrou trabalho em 2015, né? Mas dentro desse jogo, eu estava ativo na comunidade competitiva, jogava torneios, futuramente comecei a organizar coisas no Grand Chase, o primeiro cast, primeira narração que eu fiz foi no Grand Chase, então de certa forma o Brawlhalla ele veio para atender as coisas que não existiam mais para mim no Grand Chase por ter sido um jogo encerrado, né? O Brawlhalla era o jogo mais próximo que tinha disso pra mim. Eu cheguei a pensar no Super Smash, a galera sempre compara, mas cara, depois de conhecer mais a fundo o Brawlhalla, você olha o Super Smash e vê, pô, são coisas bem diferentes. E o Brawlhalla tem um pouco essa velocidade, essa agilidade, um pouco dessa mecânica que eu gostava, que tinha um pouco no Grand Chase. Apesar de serem jogos muito diferentes, né, essa é um pouquinho da minha origem. Eu vim por aí, vim desses jogos, trabalho com produção, por isso que tem essa questão toda da narração. Enfim, eu acho que é mais ou menos essa ideia aí, cara. Cara, muito interessante, muito bacana saber um pouco da sua origem e tal. Você trabalha para muitos projetos dentro desse jogo ou você trabalha para outros projetos também em outros jogos e tal? Então, atualmente, dentro do Brawlhalla, eu tenho narrado para as principais equipes de organização de torneio, né? Tanto o Yggdrasil quanto o Brawl Experience, quanto já narrei o torneio da Enigma, já narrei o torneio da Annihilations, da Combo Dreamers, né? Obviamente, a gente já tá aqui falando, são os principais que eu narro. Enfim, de várias outras equipes. Acho que atualmente eu tenho narrado quase todos os torneios mais relevantes do cenário nacional, cenário BRZ, no caso. Agora, com relação a outros jogos, atualmente eu tenho estado quase que 100% focado no Brawlhalla, entendeu? Então os outros jogos que eu jogo são casualmente, eu não pretendo desenvolver nenhum trabalho, pelo menos por enquanto, né? Porque essa coisa de cast, daqui a pouco se surgir uma oportunidade, se abrir uma brecha, a gente vai vendo. Mas por enquanto eu tô total focado no Brawl, porque pra mim é um jogo muito promissor, tá em crescimento, tem sido muito divertido, de modo geral, fazer esse trabalho. Entendo. Olha, o que você fez para optar por esses projetos e por essa carreira dentro do jogo? Como que isso chegou até você? Então, cara, isso foi uma coisa que eu me perguntei. Eu me perguntei bem, não foi tão fácil no início, porque quando eu comecei a jogar Brawlhalla, eu vi que era um jogo muito divertido, com muita mecânica, eu poderia ficar muito bom no jogo se eu treinasse. Então, rapidamente eu pensei, pô, vamos treinar, vamos aprender tudo que eu sei desse jogo, vamos ver o máximo possível e tentar ser um jogador competitivo, tentar jogar torneio, pensar um pouco sobre isso. Pô, eu fui muito longe no Grand Chase pela experiência que eu tinha, eu era um dos melhores jogadores no cenário também, junto com vários outros nomes. Eu pensei que em talvez construir uma carreira parecida no Brawlhalla ao longo do tempo. Mas essa escolha, essa visão acabou caindo uma vez que eu vi que o potencial que eu tinha também pra trazer os eventos, pra fazer narração, talvez fosse um potencial muito mais interessante a ser explorado, uma vez que isso era uma coisa que carecia na comunidade, do que tentar ser um jogador em si. Então eu venho jogando sempre, treinando, sempre tento aprender o máximo e dominar o máximo do jogo, tanto que eu tô fazendo tutoriais já até do jogo lá no meu canal do YouTube, tem bastante coisa que eu tô montando pra ajudar os jogadores iniciantes, mas hoje em dia a minha questão de jogar vem sido muito num estudo pra melhorar e amplificar um pouquinho as minhas narrações, ter mais profundidade do jogo, mais conhecimento, de modo que eu consiga fazer comentários mais construtivos pro que eu tô narrando. Então eu deixei um pouquinho esse lado de jogador e acabei pendendo mais pra esse lado de caster, né? Deixei meu jogador ali só como um estudo mais. E tanto que a questão toda de você gostar muito de competir, você gostar muito de torneio e ao mesmo tempo você ser caster, é uma certa dorzinha, né? Porque a gente não pode participar de nenhum torneio. Eu tô sempre narrando, então eu nunca participei de um torneio de Brawlhalla, porque o primeiro torneio de Brawlhalla eu tava narrando, o segundo eu tava narrando, o terceiro eu tava narrando e todos em diante eu tava narrando. Mas é uma coisa que eu não me arrependo não, acho bem gostoso, um trabalho muito legal de fazer. Muito bacana. Olha, não é fácil essa daqui não, hein? Vamos andar. Onde você pretende chegar? E o que você pretende fazer para chegar até lá com esse seu trabalho dentro do jogo?
Rapaz, essa é uma pergunta distante, Eu prefiro não botar muito minha mão no fogo pra dizer que eu vou chegar, que eu vou conseguir coisas muito grandes, mas o que a gente pretende, o que a gente visa chegar assim no maior é poder trazer um crescimento aí exponencial da comunidade, de modo que o sonho mesmo seria estar em eventos presenciais de Brawlhalla, tal como a gente vê os eventos internacionais de Brawlhalla acontecendo, né, os torneios, com todo mundo presencialmente, os jogadores naquela interação, os casters lá narrando nos estúdios, com toda aquela infraestrutura. Pra mim, isso aí seria uma visão máxima, né, que a gente tem, trazer isso pro Brasil, projetar o Brawlhalla no cenário competitivo desse modo, de tal modo que, de tal grandeza, de modo que a gente pudesse ter esse tipo de evento aqui, a gente pudesse estar nessa interação com a comunidade, um cenário maior, que estivesse gerando mais renda para todo mundo, que trabalhasse todos os jogadores, competidores. Então essa é a minha visão máxima, e pra chegar aí, cara, eu acho que é fazer tudo que eu venho fazendo e mais um bocado, entendeu? Acho que é todo mundo que tá participando um pouco desse universo de eventos e do cenário competitivo dar o sangue mesmo. A gente tem visto aí várias personalidades importantes no jogo que estão colaborando para que o nosso cenário cresça, até o lance que a gente veio falando da Ubisoft, a oportunidade que eu vou ter agora de narrar um evento lá na Game XP, o Sarda principalmente tem dado bastante do sangue dele pra abrir esse espacinho pro Brawl, outros contatos que a gente vai fazendo. Então eu acho que a gente tem que mirar através daí, tentar aumentar o nosso alcance ao máximo, exportar esse nosso conteúdo para o máximo de pessoas possíveis e continuar fazendo nosso trabalho diário, de toda semana, de todo dia, de estar fazendo um torneio, de estar gerando conteúdo. Acho que esse é o melhor e é o máximo que a gente pode fazer, visando um dia chegarmos nesse nível mais alto, né, do nosso cenário. Falou pouco, mas falou bonito. Qual é a sua dificuldade na hora de narrar, cara? Então, tem situações e situações, né? Acredito assim, eu amo, por exemplo, torneios 2v2. Eu amo a modalidade 2 contra 2. Pra mim é muito divertido, são torneios que dão highlights e plays assim sensacionais. Mas eu admito que é um pouco difícil nesses momentos, quando tem duas duplas jogando, acompanhar tudo que tá acontecendo na tela, né? Às vezes a partida se divide em dois e você tem que... Você não tem... Seus dois olhos, eles só olham pro lugar, né? Os olhos são dois, mas eles só conseguem olhar pra um lugar de cada vez. Então você acaba focando em alguma parte, e é muito doido isso, Spec, porque a gente tem que acompanhar parte da partida pelo som. Então meio que pelo som eu vou sabendo o que tá acontecendo, ouvindo o barulho de cada golpe, eu sei do outro lado pra saber quando eu vou virar a minha visão, pra olhar pra outra parte. Então às vezes ter que ficar permutando, olhando de um lado pro outro, mudando um pouquinho o foco da partida num 2v2 onde muita coisa acontece ao mesmo tempo. Às vezes os jogadores se cruzam, os confrontos se cruzam, eu tenho que ficar com outro olho no placar também ali pra ver a região de dano, quantas stocks, pra fazer comentários sobre isso. Eu acho que dividir essa atenção num 2v2 que tem muita coisa acontecendo é bem desafiador. Mas, pô, cara, pra quem narrou torneio 3 contra 3 de Grand Chase, sério, aquilo era insanidade pura. No Brawlhalla, de certa forma, eu até consigo ter um pouco de folga. Era bem complicado, né? Era bem, digamos que, frenético. Cara, você ainda procura membros pra sua equipe de narração? Como é que tá funcionando isso? Então, isso aí é bacana se perguntar, porque também, pra galera que estiver ouvindo, fica aí a dica, gente. Atualmente... eu narro junto com o Sancho, ok? Matheus Sanches é o nome dele, a gente chama ele de Sanchinho. Que ele é meu segundo caster, meu comentarista. Porém, atualmente tá ele e o Robson organizando questão de brackets, de torneios. E pra gente seria bem legal, às vezes, talvez, ter quem pudesse estar dando uma mão de obra pra gente, no sentido de um pouquinho de design gráfico, de imagens, de edição de vídeo. A nossa equipe é uma equipe aberta, totalmente aberta, é uma equipe que também tá fazendo o que a gente tá fazendo totalmente por amor, ok? É uma equipe de casters, basicamente. A gente não é uma equipe de eventos em si, a gente é uma equipe suporte para outras equipes, digamos assim. E quem tá comigo eu sempre levo por aí, o Sanchinho tá sempre narrando comigo, o Rob tá sempre levando também pros torneios, diferentes equipes aí, vai estar sempre ajudando. Então tá aberto essas portas, quem tiver algum potencial a ser explorado aqui, puder trazer algo novo pra gente, cara, seja muito
bem-vindo, troca uma ideia, chega lá no meu Discord, fala comigo, pois eu tô sempre aceitando, né, essas parcerias. Isso é muito importante, né? Porque, quer queira ou não, fazer isso por amor é uma coisa desgastante, é uma coisa cansativa, é um trabalho realmente cansativo, porque você tem que ter uma constância, né, cara? E tem muita gente que não quer assumir essa responsabilidade, mas tá de parabéns aí. Se você precisar da ajuda da Combo, a gente tá aí pra ajudar em qualquer coisa, tranquilo? Não, é nóis, valeu, Spec. Que tipo de parcerias você deseja obter? Só com casters ou só com projetos? E aí? Então, as parcerias que eu venho visando atualmente, elas são em vários sentidos. Tanto de, como eu falei, de pessoas que pudessem estar produzindo conteúdo de imagens pra gente, overlays, produzindo coisas novas, até parcerias de contatos que eu venho buscando também, de pessoas de fora, de contatos de marcas, de patrocínios, de coisas do tipo, para estar impulsionando o nosso cenário, né? A gente está conseguindo, com um passinho de cada vez pequenas conquistas, com base nisso, buscando esses contatos. Eu tenho trocado ideia com muita gente, então, rapaz, se você tá ouvindo aí, tem alguma ideia a agregar, tem alguma coisa para trazer, alguma inovação, alguma ideia de torneio, alguma ideia para trocar comigo, ou você tem algum potencial a ser explorado, vai lá no meu Discord que você me acha, é só mandar mensagem no PV, chega ali no inbox e fala comigo, que eu tô sempre totalmente aberto para ouvir o que todo mundo fala comigo, troco ideia com geral, só vem. Onde você acha que a gente pode chegar? Um pouquinho como eu já tinha dito antes, né? Eu acho que o caminho que a gente tá fazendo é bom. O crescimento tem sido bom. A gente tá indo numa direção muito boa. A gente tá conseguindo já colher alguns frutos disso. É aos pouquinhos, mas eu acho que a gente vai crescer muito. Eu não vou me arriscar a dizer que a coisa vai ficar muito grande no Brasil, que a gente vai ter torneios presenciais, prize pools gigantes. Não vou me arriscar a dizer tudo isso porque eu sou bastante realista com essas coisas. E, bom, a gente tá dando o nosso máximo para que isso aconteça. Mas, se não isso, cara, o que a gente com certeza vai ter é um cenário maior, mais jogadores estão entrando no competitivo, torneios, mais torneios, né, mais frequência, e as coisas estão crescendo bem, sabe? É difícil dizer aonde isso vai chegar. Acho que essa é a principal incógnita que move a gente de certa forma, porque essa dúvida, ela move a gente, porque a gente tá sempre buscando uma resposta pra isso, buscando um norte pra isso. Como é que tá a sua jornada dentro do game? A gente soube sobre quem é o Macau, não sabe nada sobre você dentro do game, cara. E aí? Você pode nos atualizar? Então, cara, dentro do jogo, eu sou um jogador de blasters, entusiasta da arma. Comecei a jogar de Diana, atualmente estou jogando de Princesa Jujuba, jogando com vários personagens aí mais ou menos desse mesmo nicho. E, cara, eu sou um jogador assim... Eu domino a questão mecânica do jogo, sabe? Aquele late platina, early diamond, né? Eu sempre pego o diamante na 2v2. Na 1v1 eu nem me arrisco tanto, sendo bem sincero, mas, cara, eu tô jogando o jogo quase todo dia com os amigos, no meu Discord, eu chamo gente pra jogar. E muito nesse sentido de diversão, né? Não tô muito nesse pique competitivo como eu poderia estar. Mas acho que de modo geral é isso, cara. Sou um jogador aí, tem minhas particularidades, meus personagens favoritos, como todo jogador. Tenho as armas que eu tilto, como todo jogador. Sou bastante humano, que nem todos vocês, com problemas que nem todos vocês. Só que eu tento fazer a lição de casa bem, eu estudo, assisto bastante vídeo, pego bastante informação do jogo. É mais ou menos isso aí, mano. Cal, muito bacana. Você tem algum projeto, alguma coisa pra falar pra galera? Alguma mensagem pra deixar? Alguma experiência também, como caster ou algo do tipo? Olha, eu acho assim, do que eu tenho pra deixar de mensagem pra vocês agora, né? Pra finalizar, estamos finalizando, não estamos? Estamos na reta final já. Então, beleza. Pra deixar essa mensagem pra galera, gente... Eu acho assim, o Brawlhalla é um jogo excepcional, cara. Se você tem algum talento para que possa ser explorado no jogo, tanto como caster, até como caster, cara, se você acha que você consegue fazer um trabalho bacana, se você acha que você consegue fazer um trabalho de organização de eventos bacana, se você consegue fazer arte bacana, sério, todas essas equipes têm muito espaço para serem alimentadas por talentos de jogadores. Se você tá treinando para ser um jogador competitivo, cara, é um cenário que tá totalmente em aberto, totalmente
receptivo, né? A galera tende a se estressar demais com ranqueada, tende a se estressar demais com os jogadores. A gente tem uma parte da comunidade, certamente tem uma parcela da comunidade um pouco tóxica, ok? Tem jogadores que, principalmente, cara, a gente tem uma comunidade infantil muito grande no jogo, ok? Então tem jogadores ainda, tipo, sei lá, estão na puberdade, tem crianças ainda jogando e muitas vezes as pessoas se estressam por conta desses detalhes. E, cara, sério, o que tá por trás disso no Brawlhalla, o que tá por trás disso é muito maior, é muito mais legal. Tem muitos jogadores experientes, cara, respeitáveis, jogadores que passam visões muito interessantes. Jogadores realmente, assim, excepcionais, equipes, comunidades que estão produzindo conteúdo, que estão junto, que se ajuda, que, cara, tira o tempo do dia pra te ajudar se tiver alguma dúvida. Tem muita gente bacana aí também, então procura, velho, o que você acha. E os lugares bons pra você achar isso são nos grupos que a gente tem, tanto no meu Discord quanto no Discord da Combo. Você vai achar gente muito bem humorada, muito bem disposta a te ajudar. Então também deixando essa propaganda, né? Participa lá do meu Discord, gente. Fica ligado no meu canal do YouTube também, pois eu tô postando toda semana. A gente tem aqui uma série de vídeos highlights de todos os torneios que acontecem no final de semana. Na segunda-feira eu já posto highlights do torneio. É muito divertido, bom que vocês podem assistir plays de grande experiência, principalmente, né, lá na minha Twitch. Também não posso deixar de falar, twitch.tv/MacauTV. É lá onde vocês vão assistir a maior parte dos torneios. Sempre coisa muito boa e gameplay de muita qualidade com jogadores profissionais jogando. Também torneios que são mais abertos, torneios por elo, torneio Gold. Dá pra você jogar independente do seu elo, ok? Então a gente tem um espaço aí aberto para todos vocês. Participem, entrem nesses grupos que vocês vão conhecer o melhor da comunidade. Não fica bolado, não fica com essa neura muito chateado com os jogadores ranked, ou por você ouvir uma coisa, uma deselegância que deixou você irritado. Cara, mais no fundo, vai fundo, procura que você vai achar. Na verdade, cara, a gente tem uma comunidade muito bonita aí por trás disso. Acho que a mensagem é essa, Spec. Cara, muito obrigado pelas palavras aí, pelo tempo que você cedeu a nós. Eu não vou demorar muito pra finalizar o vídeo porque eu tô na correria, eu tenho que fazer um trabalho importante. Fiquem ligados no canal do Twitch do Macau, eu vou deixar no link na descrição. No canal do YouTube. Você tem canal no YouTube, Macau? Tem, né? Tem, tô postando vídeo toda semana. A gente vai deixar o link do canal do Macau também lá, beleza? Tranquilo? Muito obrigado por tudo e valeu, cara. Valeu!